pandemia do coronavírus tem afetado a vida das pessoas intensamente. Umas menos, outras mais, outras muito mais. Todos temos sofrido dificuldades e transformações. E dentre tantas, uma é a incerteza, a angústia pelo futuro. Gostaríamos de poder voltar, o mais breve possível, à vida que tínhamos antes, a retomar o ritmo normal em todos os sentidos. E o prolongamento da situação atual tem nos levado à impaciência e ao medo de que as coisas nunca mais voltem a ser como eram. Temos a sensação de que estamos perdendo um pedaço da nossa vida e todos esses sentimentos colocam-nos à beira da exaustão mental, psicológica e espiritual. Mas precisamos manter a fé e a serenidade e lembrar das palavras de Jesus de que a cada dia basta o seu mal. Portanto, por mais dura que seja a provação que estejamos atravessando, mantenhamos o controle emocional para atender primeiramente ao dia de hoje, ao presente e esperar que amanhã possa ser diferente. Tudo isso está no nosso tema livre de hoje, que tem ainda o Fonte Allan Kardec com comentários sobre a família e no quadro Espiritismo Responde a situação da alma durante o sono físico, fisiológico e o estado de coma. Bom programa a todos. Prezados amigos, nosso tema livre de hoje, nosso ponto de partida são um versículo do evangelista Mateus, capítulo 6, versículos 19 a 21 e 25 a 34, onde ele diz o seguinte: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Aí tem um pequeno trechinho a mais e depois ele diz: a cada dia basta o seu mal. Bom, muito bem, eu estou aqui na presença da Andréia e da Mariana e passo então a palavra para a Andréia para fazer a sua introdução. Aí, o que nós podemos tirar desse ensinamento de Jesus? O que ele realmente quis dizer, Andréia? Especialmente numa época que nós como estamos atravessando agora, até eu falei na abertura, né? De pandemia, de tanta angústia, de tanta inquietação. Tem a ver aí, se a gente pode colocar de maneira prática essa exortação aí do evangelista, que seriam palavras de Jesus. Né? Bom, primeiro o tema dá para aprofundar bastante, né, Mariana e Wilson? A gente precisa entender, eu acredito, né, pelas leituras, a gente precisa entender esse tema pelo prisma do agora, da gente não gastar a nossa energia com o futuro que a gente às vezes é incerto e que a gente não tem como saber, né? Existe, por exemplo, alguns estudos na psicologia que falam de um pensamento que se chama adivinhação, mas não é essa adivinhação, é um estudo dentro da terapia cognitiva mesmo, que é estudo do pensamento. Eles falam que se a pessoa ficar no e se isso acontecer, e se aquilo piorar, e se eu perder o emprego? E se eu perder alguém da família? A pessoa gasta a energia do momento presente. E aí ela vai desgastando o organismo, porque gastar energia se a gente for trocar em miúdos, é uma reação de estresse. Quando o corpo está estressado, libera substâncias ruins, né? E aí a pessoa acaba não conseguindo lidar com a demanda que é de agora. Por isso que a gente vê, como você falou na abertura do programa, a gente vê tanta gente muito ansiosa agora na época da pandemia, pela preocupação excessiva, né? Então eu acho que Jesus alertou para a gente ficar no presente. Eu acho que a chamada foi essa. Cada dia basta o seu mal, quer dizer, vamos enfrentar um de cada vez, né? Matar um leão por dia, né? Então, com mais calma, que essa ansiedade, ela gera em nós, né, como a Andréia colocou,
substâncias tóxicas, né, no nosso organismo. E nós não temos o controle de tudo, nós não temos o controle do amanhã, né? Então nós temos que vivenciar realmente o hoje. O nosso tempo é hoje. E lembrando de Eclesiastes, né, lá com Paulo, há tempo para tudo, há tempo para plantar, tempo para arrancar, tem o tempo de viver, tem o tempo de morrer. Então nós temos que respeitar este momento. Está difícil, está complicado, mas nós devemos manter a serenidade, confiar. Porque o Jesus, quando falou, foi nos alertando sobre a questão de viver hoje, o presente. Vamos sim trabalhar, vamos buscar, mas hoje. Nós temos que ter... Não adianta, como ela disse, é jogar energia fora, né? Não adianta ficar... Tem a palavra preocupação, ela já diz tudo, é preocupar-se, fora do tempo, né? Então, não adianta ficar nos inquietando com como é que vai ser amanhã, mês que vem, no ano que vem, porque o que está no nosso controle, a gente procura fazer. Ou seja, o que a gente pode fazer? Tentar manter o ritmo normal da nossa vida, né? Trabalho, estudo, e vai se adaptando. Agora... E aí a pessoa diz, pois mas eu queria tanto fazer tal coisa, porque eu planejei, já não deu certo, e eu adiei, ou vou adiar, é uma viagem, é algum curso de especialização, é uma realização familiar, alguma coisa. E daí, se aquilo que não depende de nós, não adianta forçar a barra. Nós temos que manter a fé, a serenidade. Se somos pessoas crentes em Deus, com certeza Ele não está agindo com descaso para com as suas criaturas, né? Exatamente. Eu acho que é importante, né, Wilson e Mariana, a gente pensar também que o conformismo, né, ficar passivo a gente pode talvez interpretar assim, se eu não fizer, então se eu não me preocupar com o futuro, né, então eu estou sendo conformista. Mas não é por esse caminho, né? O planejamento, a preocupação com o futuro, ela requer planejar. Então, por exemplo, eu preciso me planejar para a aposentadoria, eu preciso me planejar financeiramente para fazer a faculdade ou para mudar de trabalho. Então, eu não estou passivo, né? Então, se a pessoa for interpretar ao pé da letra, pode dar a impressão que então não vou fazer nada, então não vou me preocupar com nada, né? Mas não é por esse viés de entendimento. Pois eu queria justamente puxar, já que nós estamos falando de passagem do Evangelho, existe pelo menos mais dois trechos importantíssimos que eu gostaria de trazer à discussão de vocês aí, que é uma passagem lá onde Jesus diz mais ou menos assim, resumo, né? Buscai e achareis... ajuda-te que o céu te ajudará, batei e abrir-se-vos-á, né? Ou seja, é isso que você está dizendo agora, para nós não ficarmos na acomodação. E num outro trecho, que aliás eu julgo belíssimo, uma parte muito bonita do Evangelho, quando ele fala, eu acho que é do Sermão das Montanhas, né? Não tenho bem certeza, olhai os lírios do campo, porque Deus dá de prover, os veste com mais belamente do que a túnica de Salomão, e aos pássaros do céu lhes dá de comer, etc. Então, começando com você, como é que a gente pode equilibrar isso aí, essas duas situações, de não ficarmos inertes, sem fazer nada, achando que as coisas vão cair prontas, porque Deus é bom, então Deus vai me dar, de prover o que eu necessitar, não vou morrer de fome, e ao mesmo tempo também não se angustiar pelo sair querendo resolver tudo de uma vez só, coisas que estão fora do nosso controle. Como é que você vê isso aí? Então, é um convite à serenidade, né? À sabedoria de equilibrar, né? Em todas as passagens, Jesus pede de nós ação, movimento, bater. Então, nós temos que bater para ela abrir. Ele não falou que ela está aberta, é só para nós entrarmos, né? Ele fala buscai,
né, que você vai achar, né, que acharemos. Então é o bom senso de movimentarmos, de dar o primeiro passo em direção do que nós queremos. Como a Andréa colocou, é o planejamento. Então a serenidade, a calma e a confiança nesse amor de Deus que provém, mas ele, em todos os ensinamentos de Jesus, ele espera de nós o movimento, a ação para realizarmos o que necessitamos para o nosso crescimento. Faça a tua parte e deixa o resto por conta, é isso? Acho que é por aí, viu? Não, deve ser, né? Porque a gente faz contando que, por exemplo, a pessoa vai prestar o vestibular. Aí suponha que haja um retrocesso nessas aberturas todas aí, cancele o vestibular, né? Porque muita gente é reunida, etc. Aí a pessoa, porque está em dúvida se vai haver o vestibular ou não, ela vai deixar de estudar? Não, ela vai se preparar. Não é isso? Ela tem que estar pronta. Aí tem a outra passagem do Evangelho lá, né? Que é das virgens, não sei o quê, que tem que estar prontas. Esses dias eu estava lendo essa parábola, é bem interessante a interpretação dela, porque eu acho que não consta do Evangelho segundo o Espiritismo, ela conta dos Evangelhos, mas Kardec não incluiu. E ela é bem interessante, porque os costumes dos hebreus da época, então ela é bastante racional quando se examina mais profundamente. Mas André, então ficando nesse aspecto aí, de novo, né, reforçando, a gente faz a nossa parte, a gente se prepara, planeja, como você diz, e trabalha. Agora, se essa situação, indo além da nossa vontade, causar um impeditivo, nós temos que fazer o quê? Nós temos que nos resignar, né? Porque é uma coisa que está além da nossa vontade. E se está além da nossa vontade, está dependente de Deus. Então, nós não podemos nos insurgir contra Deus. Não podemos nos revoltar. E esse revoltar não é apenas dizer, não, eu não acredito mais em Deus, que Deus é esse, não sei o quê. Esse se revoltar é a partir do momento que a gente esmorece, que a gente desanima, que a gente perde a fé, a gente começa a perder a esperança, começa a entrar em depressão. Tudo isso é uma manifestação anti-vida. É anti-Deus. Né? Porque nós estamos nos afastando dele, estamos mostrando que nós conhecemos praticamente nada de Deus. Porque não é o comportamento esperado de criaturas um pouquinho mais maduras para aceitar as situações adversas e tentar superá-las, né? Eu acho que até ali na porta, né, tem uma frase que diz: façamos a nossa parte, confiemos em Deus, mas façamos a nossa parte, né? Eu acho que a confiança é a palavra-chave aqui, porque temos o entendimento de que as coisas agora, na transição planetária, serão um pouco difíceis de lidar, a gente, todos, não importa qual país, ou qual cultura, ou qual religião, nós estamos passando pelas mesmas provações, né? Com a incerteza, com não saber direito o que vai acontecer. Então, o treino é de confiar em Deus. Se a gente sabe que está na mão dele conduzir, se está na mão de Jesus, que é o coordenador desse planeta, então, será que não podemos lembrar disso no momento da ansiedade? Será que nós não precisamos fazer esse treino para agora, né? Para esse momento agora? Por isso que de hoje, basta o de hoje. Amanhã a gente vai chegar lá e aí a gente vê como faz, né? Exatamente. Espera, cuida de hoje, depois amanhã, nesse aspecto, realmente não vos inquieteis. Isso é legal da gente fixar. E eu acho que é fundamental nessa hora a oração, né? Na hora que você se sente, de certa forma, de mãos atadas, que realmente você olha para um lado, olha para o outro, tem uma interferência enorme, uma poluição de ideias e opiniões desencontradas, umas um pouquinho mais otimistas, outras mais ou menos, outras muito pessimistas, e todo mundo fala, todo mundo sabe, é uma verdadeira Babilônia, né, de confusão. Realmente, esquece um pouco, né, se recolhe no aposento que Jesus dizia, né, que é o aposento da nossa própria intimidade, e ore, né?
quer acrescentar alguma coisa nessa situação aqui, que você mais pode passar para eles? A oração vai nos aproximar de Deus, né? Porque nós iremos elevar o nosso pensamento. Esse elevar, nós estamos encurtando essa distância que nós nos colocamos de Deus. Então, quando nós elevamos em oração, nós estamos mais próximos. E quando nós devemos, sim, silenciar para poder escutar. Então, nós devemos, sim, seguir aqueles ensinamentos de Jesus. Entre no seu aposento e ore, porque o Pai sabe das suas necessidades. Então, é a confiança, é a esperança que as coisas vão modificar, elas vão melhorar. Porque tudo é um aprendizado. Estamos aqui para aprender e essa pandemia não é diferente. Por mais dolorosa que nos apresente, por mais aflitivas que ela nos apresenta, ela nos traz, sim, grandes lições do amor, da solidariedade, da fraternidade entre todos nós. E a oração, ela só por si só, esse momento de a gente sentir que a gente não está só, porque quando a gente ora verdadeiramente, com sentimento, a gente atrai a boa influência dos espíritos amigos, do nosso espírito protetor, que já nos envolve, já coloca um banho de energia em nós, e se for de noite a gente vai dormir melhor, se for pela manhã a gente vai se sentir mais bem disposto, reconfortado. Né? A gente sente essa diferença, a gente sabe que tem a experiência da oração, a gente sabe como faz diferença mesmo. Então, nos tranquiliza, nos relaxa, tem toda essa comprovação científica de que a meditação, a oração, ela mexe no nosso sistema nervoso, no nosso cérebro, com os neurotransmissores, e isso tem um efeito verdadeiro. Não é conversa fiada, não é coisa de pessoa crédula que tem uma religião que é diferente, né? A religião da religiosidade, nós vamos ver isso no próximo programa, então nos aguarde. Então a gente fica por aqui com o nosso tema livre, agradecendo a presença de vocês, desejando uma muito boa semana, serenidade, muita fé, muita confiança. A gente junto vai vencer. Às vezes há algumas perdas, algumas lesões do espírito, não só do corpo, mas do espírito, mas a gente vai sair fortificado dessa aprovação toda, com certeza. Comunicação Espírita, órgão de difusão da Associação de Divulgadores do Espiritismo do Estado do Paraná. Nesta edição, uma abordagem sobre o passado, o presente e o futuro do espírito imortal. Um guarda-chuva para o coronavírus. Dia das Crianças, Vida de Almas. Evolução, de onde viemos e para onde iremos. Jornal Comunicação Espírita. Assine e recomende. Olá! No quadro Fonte Allan Kardec de hoje, trouxemos o tema família. E segundo os evangelhos, Jesus não tinha o apoio dos seus familiares. Seus irmãos acreditavam que ele, inclusive, estivesse louco. E em determinado momento, aquela cena onde Jesus está na casa de Simão Pedro e uma multidão ali o cerca para ouvi-lo, chega justamente Maria com seus filhos e provavelmente sob a influência deles para que ali se achegassem, tentassem interromper a fala de Jesus, interromper a sua atividade, porque de fato nem mesmo sua mãe havia compreendido a verdadeira missão de Jesus. E seus irmãos, segundo os estudos, poderiam inclusive estar alinhados com os seus inimigos. Naquele momento em que Jesus ali se encontrava, como havia uma multidão ao seu redor, eles chegam e pedem que seja comunicado a Jesus que eles querem falar com ele. E Jesus aproveita desse momento para nos trazer uma lição. Quando ele pergunta: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos?
Estaria Jesus negando a sua família? Logicamente que não. Ele aproveitou daquela situação para nos trazer a lição da família universal. Muitas vezes, aqui nos encontramos no seio de nossa família e quantos estão ali para alinhar os seus pensamentos, as situações equivocadas que aconteceram no passado e para que possam, dessa forma, resgatar os sentimentos, as propostas que fizeram para que o amor prevaleça. O nosso objetivo, enquanto família, é conseguir viver em sociedade. E é esta a nossa primeira sociedade, a nossa família. Gostemos ou não, estes são aqueles que nós precisamos, neste momento, conviver, aprender a amar, a respeitar a opinião do outro, mesmo que seja diferente da nossa. Jesus nos traz esta lição de que o nosso objetivo futuro é a família universal. Nessas idas e vindas, através das reencarnações, vamos alargando, ampliando esses laços. E assim como muitas vezes chegamos aqui e construímos uma família de 3 pessoas ali para conviver, uma outra tem mais filhos, isso também vai se dando conosco através do nosso aperfeiçoamento, do nosso melhoramento, do estreitamento desses laços. E essa família vai se ampliando. Então, nesta passagem, é essa mensagem que Jesus nos traz, que aprendamos a respeitar uns aos outros. E no futuro próximo, estaremos convivendo através do amor, de forma fraternal, respeitosa, amorosa, independente daqueles que nos chegam, através da família de sangue, como falamos, da família consanguínea, ou da família que nos chega pelos laços da afetividade. E assim vamos convivendo e aprendendo que o amor é a grande lição que temos que tirar desta passagem. Fiquemos em paz, que Jesus possa estar conosco em nossas orações, em nossos pensamentos e atitudes, e vivamos em amor. Clube do Livro Espírita de Curitiba. Mais de 2 décadas consolando corações, iluminando consciências. Associe-se e tenha o melhor da literatura espírita em sua casa. Descontos de até 60% no preço de capa e no primeiro ano ainda ganha uma assinatura grátis do jornal Comunicação Espírita. Associe-se agora e contribua para a manutenção deste programa. No quadro O Espiritismo Responde, a pergunta de hoje é: durante o sono, a alma também dorme? E durante o estado de coma? Inicialmente, eu quero fazer uma colocação que Kardec bem nos orientou sobre a didática de 2 termos, alma e espírito. Para melhor compreensão nossa, Kardec nos orientou a entender alma como o espírito que está encarnado no corpo físico. E espírito, nós mesmos, no nosso estado normal, no plano espiritual, na erraticidade. Bom, quanto à pergunta, no item 401 do Livro dos Espíritos, Kardec questiona a espiritualidade a respeito disso. E a espiritualidade responde que, enquanto o corpo dorme, o espírito não dorme, pois o espírito ele está em constante atividade. O que ocorre nesse momento é que o corpo está relaxado, está em refazimento físico
E os laços fluídicos que prendem a alma ao corpo, eles laceiam, eles se afrouxam. E aí é possível ao espírito, a alma no caso, que está encarnada, se desprender e, desprendida do corpo, ela pode se locomover e pode vivenciar o plano espiritual. A alma, liberta do corpo, nesse caso, ela vai para locais de estudo, vai para locais de trabalho na espiritualidade, ela se encontra com seus mentores espirituais, ou seus guias, a fim de aprender, a fim de receber conselhos, a fim de fortalecer a sua motivação e o objetivo da sua encarnação aqui na Terra. Ela encontra familiares do plano espiritual e circula, inclusive pode viajar em planos astrais, conhecer locais novos, se instruir, etc. A alma desprendida do corpo também pode permanecer mais próximo da crosta, principalmente quando o espírito é muito apegado às coisas do cotidiano. Ele pode ficar no seu trabalho preocupado com as tensões do dia a dia, ele pode encontrar os amigos, os familiares encarnados com quem teve relacionamento recente e alguma preocupação, algum assunto prende a eles e ele sente essa necessidade de estar com esses entes. Ele pode inclusive ficar próximo ao seu corpo, em descanso, em repouso, ou pode se deslocar em locais próximos ou até de diversão. A alma desprendida do corpo, ela também pode ir a locais sombrios, cultivar os vícios, cultivar as ideias macabras, as ideias criminosas, as ideias maléficas, que muitas vezes se atua no nível encarnado. Ou seja, isso vai depender muito do nível espiritual de cada um. Cada um vai de acordo com a sua afinidade, ao local onde a sua afinidade, os seus hábitos e os seus comportamentos o levam quando também está em vigília encarnado no corpo. Quanto ao fato, no caso da pessoa estar em estado de coma, a lógica é mais ou menos a mesma. O corpo está relaxado, está em repouso, os laços fluídicos se afrouxam e a alma se desprende do corpo. Em geral, ela observa e escuta tudo que está à sua volta, percebe o que as pessoas pensam, o que elas dizem, percebe o ambiente, percebe os seres espirituais que envolvem o ambiente onde ela se encontra, percebe seu próprio corpo. Mas, em geral, os espíritos, mentores, os guias espirituais, a levam ou para algum treinamento, algum ensinamento, ou algum entendimento que ela necessita devido a esse estado de coma, e também orientações, muitas vezes a respeito do retorno ao corpo físico depois do coma, ou até, quem sabe, a desencarnação do corpo físico, onde o coma seria o estágio final. E esse fato é altamente relatado, comprovado em estados de experiência de quase morte, que inúmeras pessoas de diversas religiões ou pensamentos já tiveram essa experiência onde se desprenderam do corpo nesse estado de quase morte, observaram tudo isso e voltaram com a consciência daquilo que viram, perceberam e sentiram no plano espiritual. Relataram, muitos comprovados cientificamente, e isso reforça esse entendimento a respeito do desprendimento da alma no caso da coma.